Olá pessoal, tudo beleza? Vamos fazer uma equação de Euler-Cauchy. Uma equação diferencial aqui, né? Euler é uma pessoa e o Cauchy é outra pessoa. Ela tem esse formato aqui, ó. Um exemplo aqui, né? x² derivada segunda de uma função y em relação a x menos 3 vezes um x que multiplica a derivada de uma função y em relação a x mais 3y igual a 0. Com valores, quando o x da função y for 2, o y é 1. E quando o x da derivada dessa mesma função for 2, a derivada dessa função aqui for 2, o y vai ser 3. Então essa função aqui de Euler-Cauchy, né, duas pessoas que descobriram aqui um método para resolução, poderíamos escrever assim, ó, x², y duas linhas, menos 3x, que multiplica a primeira derivada, y' mais 3y igual a 0. Então, eu escrevendo isto aqui é a mesma coisa, né? Existe uma equação característica para esse tipo de equação, a equação auxiliar aqui, que vai nos auxiliar a achar as raízes, que vai determinar o tipo de solução. Equação característica para esse tipo de... Você veja que equações diferenciais tudo é modelo, né? Estamos seguindo modelos aí. Se eu tenho uma função a m ao quadrado que mais... Eu uso esse modelo aqui, ó, b menos a m mais c igual a 0. Vou comparar isso aqui, né? Vou chamar de A. Se vou considerar A igual a 1, o B igual, vou olhar aqui, ó, B igual a menos 3 e o C igual a 3. Então a equação característica vai ser o quê? Vai ser m ao quadrado. Logicamente que existe tudo uma teoria fundamental nisso aqui, né? Eu estou fazendo aqui diretamente, sem me preocupar com teoria. A teoria chega nessa... Se você quiser ver a teoria, você veja nos livros que existe uma teoria sobre isso aqui que vai chegar nesse formato aqui. O objetivo aqui é simplesmente fazer a equação e não explicar a teoria, porque a teoria aí tem nos livros e também eu não sou especialista em equações diferenciais, só estou fazendo aqui, né? Então b menos a, menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Menos 4m e mais c igual a 0. Mas c não. Esse c tem um valor, né? O valor de c é 3. Mais 3 igual a 0. Bom, essa equação aqui, uma equação manjada que as raízes vai dar m1 igual a 1 e o m2 vai ser igual a 3. Não precisa nem fazer isso aqui, você só olha aqui e já consegue ver as raízes da equação, consegue enxergar, né? 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4, com sinal contrário, beleza. Bom, então o formato de resolução disso aqui, quando dá raízes, as raízes são números reais e são diferentes uma da outra, dá duas raízes reais, diferente uma da outra, o formato de solução, vou pôr aqui a forma geral, é y igual a c1 vezes o x que elevado a m1 aqui, ó, mais um c2 vezes o x elevado a m2 aqui. Então, para esse caso, a solução geral é a seguinte: y igual a c1 que multiplica x elevado a 1. X elevado a 1, deixa x mesmo, né? Mais C2,
que multiplica x elevado a m2, que no caso aqui é 3, né? Então essa é a solução geral. Mas ele quer saber no exercício uma solução com valores iniciais. Quando o x for 2 da função, o y da função é 1. E quando o x da derivada dessa mesma função for 2, o y da derivada é 3. Então vamos calcular aqui a derivada dessa função. A derivada de c1x mais c2x ao cubo. Então a derivada dessa função é igual a c1 mais 3c2 x ao quadrado. Pronto. Agora é só substituir. Coloca o 2 no lugar desse x aqui e o 1 no lugar desse y aqui. E depois coloca o 2 no lugar do x e o 3 no lugar do y. Isso que dá um sistema de equações, né? Vamos montar esse sistema então. Vamos verificar aqui. Quando o x for 2, o y é 1, né? Vou montar aqui. Quando o x for 2, aqui o y é 1. Então vou montar o sisteminha aqui. 1. Eu vou olhar aqui e vou olhar aqui, ó. C1. Qual que é o x aqui? O x é 2. C1 vezes 2. Mais C2 vezes o x a terceira. 2 a terceira aqui, ó. Que vai dar 8. Isto. Eu vou olhar para a derivada aqui. Quando o y a derivada for 3, o x derivada é 2. Então é C1 mais C2 vezes 2. Aliás, C2, né? 3 vezes o C2. X ao quadrado. O que é x ao quadrado? É 2 ao quadrado é 4. Vamos arrumar aqui então. Arrumando esse sisteminha aqui, ó. Vai dar 2C1 mais 8C2 igual a 1. E aqui vai dar C1 mais 12C2 igual a 3. Só resolve esse sistema aí. O que aconteceu aqui, meu Deus? Eita merda. Tem coisa que acontece que é difícil. Mas vamos lá, continuar. Beleza? Arrumou aí? Vamos lá. C1 mais 12C2 igual a 3. Certo? Apagar aqui. Vamos lá. É igual a 3. Então eu só resolver esse sistema aí. Bom, vou multiplicar essa segunda equação aqui por menos 2 aqui para eliminar o C1. Bom, aqui cada um resolve como quer aqui, né? Eu vou repetir a primeira. 2C1 mais 8C2 igual a 1. E vou multiplicar a segunda por menos 2. Ficar menos 2C1 menos 24C2 igual a menos 6. Fazer por eliminação aqui, eliminou, né? Que fica menos 16C2 igual a menos 5. Então o valor de C2 já está feito aqui, né? C2 multiplica tudo, menos 1 vai dar 5/16 avos. 5/16 avos o valor do C2. E o C1, tenho qualquer uma das duas aqui, vou pegar qualquer equação aqui, vou pegar essa equação aqui, ó, C1 mais 12C2 igual a 3, por exemplo. C1 mais 12 vezes 5, 12 vezes 5, 16, igual a 3. C1 mais 60/16 igual a 3.
16 é a mesma coisa que 48, 16, né? Então C1 igual a 48, 16 menos 60, 16. C1 igual a menos 12 a 16, que simplificando isso aí, o C1 é igual a menos 3/4. Bom, pronto, está resolvido. Então o Y, o que deu lá para nós lá? A equação deu Y igual a C1, que multiplica o X, mais o C2, que multiplica o X a terceira. Isso aqui é a equação geral, mas ele quer uma equação particular, e quando já vimos aí, né? Ele quer saber isso aqui, ó. Isto aqui. Já achamos o C1 e o C2, então vai ser o seguinte: a equação vai ser, a resposta vai ser Y igual a C1. O que é C1? É menos 3/4 dx mais, o que é o C2? 5/16 x ao cubo. Então essa é a nossa resposta do problema aqui. Essa aqui é a nossa resposta aqui. Aqui, ó. Beleza? Ok? Tchau, até a próxima.